para poder, meu Pai querido, nos alegrar na Tua presença nessa noite. Meu Deus e meu Pai amado, eis aí o Teu povo, eis aí a Tua igreja, eis aí os Teus servos, as Tuas servas, que abrem o coração nesse momento e entoa diante de Ti, meu Pai, cânticos, hinos espirituais, e nesse momento, ó Pai, estão clamando, e nesse momento, Pai, estão orando, juntamente com os jovens, para que o Teu nome nessa noite venha a ser glorificado. Pai, usa a minha vida, como o Senhor usou, meu Pai, as Tuas crianças, como o Senhor usou, meu Pai, as Tuas servas, no louvor, como o Senhor está usando nesse momento a Tua igreja, em oração, em clamor, para que o Evangelho da salvação e da vida eterna venha a ser pregado, venha a ser anunciado, e almas venham a ser convertidas. Nessa noite, meu Pai querido amado, fala conosco, Senhor da glória, fala com cada um de nós, fala comigo, porque eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu Evangelho, a Tua igreja crê, a Tua igreja acredita, por isso que nessa noite estou aqui, meu Pai, com sede e com fome da justiça. Fala, Senhor, ao nosso coração, lança por terra todo laço, ou do embaraço, ou da força contrária, ou da armadilha, ou da sonolência, ou do cansaço, venha cair por terra agora, que nós possamos estar com o ouvido aberto, para ouvir o Teu falar, para ouvir o Teu ensinar. Direciona nessa noite a Tua palavra, o Teu Evangelho, porque não é minha, Senhor, é Tua. Tudo que o Senhor trouxe não provém de mim, mas provém do Senhor. Por isso nessa noite, meu Pai, eis aqui as nossas vidas, eis aqui o Teu povo, para ouvir o Teu falar. Fala, Senhor, fala que nós escutamos, nos ensina e nos transforma, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? E as palmas louvem, adorem, exalte nosso Deus, aleluias, glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fecha um pouquinho o dois. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos que estão presentes, amém? Hoje, pela misericórdia, não vai ser diferente das outras terça-feira, onde Deus, pela misericórdia, vem usando o nosso pastor para pregar a palavra, para nos ensinar, para nos corrigir e para direcionar o povo do Senhor sentido ao do reino de Deus e a salvação, a vida eterna. Amém, igreja? Essa palavra pregada serve somente para o pastor? Essa palavra pregada serve somente para os obreiros? Essa palavra que é pregada todas as terças, quinta e domingo é para o apóstolo somente? É para cada um daqueles que crê e acredita no Evangelho da salvação e da vida eterna. Amém, igreja? Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus vai falar conosco a respeito de algo. A gente examina, a gente ora, a gente vai olhando, a gente vai analisando os acontecimentos que estão acontecendo agora, né? Por esses tempos agora. E a gente vê que cada dia que passa, o amor de Cristo está se esfriando grandemente no coração da humanidade. Quando eu falo humanidade, eu falo aqueles que conhecem a palavra de Deus e não praticam, e também aqueles que têm temor do nome do Senhor Jesus Cristo e não conhecem o Evangelho da palavra de Deus. Você vê que o amor está se esfriando de uma tal maneira. A Bíblia fala que é misto que isso aconteça, mas com a igreja do Senhor não é para acontecer isso. A igreja que Deus escolheu, levantou, é sal da terra, é luz desse mundo. Quer dizer o que, irmão? Para iluminar, para clarear, para direcionar, para ajudar aqueles que não conhecem, que são incautos do Evangelho da salvação da vida eterna. Mas nós temos examinado no nosso meio de dia, como a palavra nos fala no livro de Apocalipse 3, é quente, morno ou frio? A Bíblia fala, ele dá 3 classificações dos crentes: crente morno, crente frio e o crente que é quente. Dessas 3 classificações, o que está morno vai para o céu? O que está frio vai para o céu? Quem é que vai para o céu? O que está quente, o que está em obediência com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se a gente parar para analisar hoje em dia, igreja, o Evangelho da salvação e da vida eterna não está sendo pregado conforme a Bíblia tem nos ensinado. Hoje é um tal de disse-me-disse, é um tal de querer se aparecerem, é um tal de querer se amostrarem, é um tal de querer pegar a onda do momento. Mas nesse aparecer, nesse se amostrar, estão esquecendo de almas. Estão esquecendo que Deus deixou no Evangelho que Ele quer almas.
Ele não quer status, Ele não quer presença, Ele não quer dinheiro, não quer nada. Ele quer que eu e você venha granjear, venha ganhar almas para o reino dEle. Estamos deixando muitas vezes de ganhar almas para poder ganhar título, cargos e fama momentânea nessa terra. Estamos esquecendo que a nossa vida aqui é curta, é passageira nesse mundo, e em breve Ele vem buscar nossas vidas. Amém, igreja? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 3, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Livro de Apocalipse 3, versículo 1. Podemos ler, igreja? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Deus abençoe. Diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas, que tens nome de que? E estás? Ser vigilante, confirma o restante, que estava para morrer, para que não aches as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens e guarda, e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como e não saberás a hora que virei. Olha que Deus fala para nós aqui. Ele vai vir como um ladrão sobre nossas vidas. Ele não vai falar a hora, Ele não vai falar o momento, ano tal, dia tal, do mês tal. Não, Ele vai vir de surpresa sobre nossas vidas. E quando Ele vier, e quando Ele chegar, Ele quer achar nossas vidas como diante dEle? Ele quer achar minha vida e a sua vida fria? Ele quer achar minha vida e a sua vida morna? Ou Ele quer achar a nossa vida e a sua vida quente, acesa, como um candeeiro, como uma lanterna, como uma vela, uma lâmpada? Ele quer achar que eu em mim e você esse algo. Mas hoje, se eu e você parar para analisar, Jesus Cristo voltando hoje, Ele vai achar o que no mundo, no meio dos evangélicos hoje em dia? Ele vai achar, igreja? O que Ele vai achar? Vida? Ele vai achar fogo? Ele vai achar fogo estranho. Mas não vai achar o fogo e a chama do Espírito que Ele deixou para mim e você viver. Olha que Ele fala aqui mais um pouquinho, ó. No 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és, e nem, tomara que foras frio, ou, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha. Olha o que Ele está falando para nós aqui. Se é morno, Ele vai vomitar. O que Ele quer dizer? O que quer dizer morno, irmão? O que quer dizer quente? O que quer dizer frio? Já, o próprio frio e o quente já está falando. Sabe aquele chuveiro na sua casa? Que a jovem gosta de tomar um banho, só falta derreter o fio, derreter o cabelo, arrancar o couro do ombro. Sabe, jovens? É o que? Ele é o quê? É o quê? Quente. Por que no calor ninguém quer tomar banho quente? Agora, aquele chuveiro, aquela parte desligada, a água é morna? Não, ela é gelada. Gelada. E a morna? A morna é ruim? Não é nem tão quente, nem é tão gelada. Tá ali, né? É confortável. É assim que os crentes estão hoje em dia. Está confortável. Está confortável para ele, está confortável para ela. Porque se é frio, não quero. Porque frio vai me incomodar. Se é muito quente, não vou. Agora, morno é confortável. Morno não é ruim não. É bom. Assim como é morno para a gente tomar um banho num dia quente ou nem tão muito frio, assim é os crentes hoje em dia nas igrejas. Eles estão vindo para a igreja,
sentados na cadeira, estão se confortando porque estão levando uma vida morna diante de Deus. E a Bíblia fala que naquele dia o Senhor ele vai vomitar. Ele vai vomitar esse povo, porque esse povo não escolhe, não sabe o que ele quer. Nós vamos ver exemplos aqui na Bíblia de pessoas quentes, pessoas frias e pessoas mornas. Ele quer achar em mim de você um fogo. Ele quer achar em mim de você um calor. Não sei se vocês já viram uma parábola, vem mostrar nos vídeos, né? Tá lá um bonequinho todo pegando fogo e tá outro bonequinho congelado. E aí no meio desses bonequinhos tem 10 congelados e 2 com fogo. Esse que tá pegando fogo vai ter força para descongelar esses 10? Vai. E se tiver mais? Porque o fogo dele não se apaga. O fogo dele não se extingue. Agora traz para mim, para você. O meu fogo e o seu fogo está aceso? Para descongelar esse povo que está aí fora? E o gelo que eu falo, igreja, é o gelo daqueles que estão dentro da casa de Deus, dentro das igrejas, mas estão vivendo as doutrinas e os preceitos dos homens. Não estão lendo, como a palavra fala, meu povo é enganado, meu povo é destruído por falta do conhecimento do quê? Do ministério tal? Do ministério tal? Por falta do que, igreja? Do que o pastor está falando? Por falta de que, igreja? Palavra de Deus. Essa palavra que nos acende, essa palavra que é a lenha para atacar o fogo, porque o nosso fogo venha continuar vivo a cada dia. É essa palavra. Se eu e você parar de buscar, se eu e você parar de examinar, se eu e você parar de comer essa palavra, nós vamos se tornar mornos. Sabe aquela brasa, aquele carvão que você acende, quando você apaga, fica só aquele carvão, né? Aquelas branco, sem fogo, sem nada, sem estar aceso, sem estar aceso nenhum. Serve para alguma coisa? Para nada. Amém? Outro exemplo. Abre a sua Bíblia no 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18. Quem não estiver achando, só levantar as mãos. Nossos irmãos estão aí com amor e carinho para ajudar, tá bom, igreja? 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Todos acharam, igreja? Deus fala na palavra, 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois? Se é o Senhor Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não responderam. Está dessa maneira hoje em dia. Se tem uma igreja que prega a palavra, que corrige, que exorta, que repreende, que mostra o evangelho, que prega contra o pecado, que mostra verdadeiramente o pecado para os olhos daqueles que não enxergam, muitos não gostam. Se tem aquela igreja que só vive na vitória, só vive na bênção, só vive na alegria, o povo regozija sim, mas não falam nada, porque estão confortáveis. Estão vivendo a maneira, do jeito que querem. Estão vivendo de uma forma que não há incômodo na vida deles. Porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Eu quero ver, Alexandre, se alguém enfiar a espada na sua barriga, você está lá, vai mais. Vai mais. Você vai fazer o quê? Você vai sentir dor, vai te incomodar, vai te rasgar, te cortar. Agora, se eu estou colocando algo no Alexandre, estou colocando, vamos lá, uma espada que é dura, machuca, que fere. Mas se eu pegar um plástico mole, vai fazer o quê? Cosquinha. Vai ficar o quê? Confortável, né? Ele vai se alegrar. Nossa, que coisa confortável, coisa, né? Gostosa, até bom, né? Não dói. Satanás está dessa maneira nas igrejas. Está confortando, fazendo cosquinha, fazendo com que o crente não enxergue, não compreenda. Está como aqui a Bíblia fala. Prega, Jesus Cristo pregou, mas não entenderam, porque não compreenderam. Viram e não puderam compreender o que Deus tinha ensinado. Ouviram o que Ele falou, mas
Não entenderam nada que ele disse. Porque estavam preocupados mais com aquilo que é momentâneo. Preocupado com aquilo que é passageiro. Preocupado com aquilo que estava te agradando, confortável naquele momento. O evangelho, igreja, o evangelho não é algo confortável para deixar você numa, como eu posso dizer, numa bolha. O evangelho, ele é para despertar. O evangelho é para te acordar. O evangelho, sabe quando está com aquele pus ou aquela espinha doendo, que ele deixa eu apertar, que dói? Tem que ter dor. Mas a dor que a Bíblia fala não é a dor que vai te ferir carnal, é a dor que vai te despertar espiritual. É a dor que vai fazer você acordar, você enxergar. Glória a Deus. Você quer ver outro ponto? Hoje Deus está dessa maneira para o povo. Quem já sentiu dor de cabeça aí? Fala amém. Na hora que você está com dor de cabeça, você quer o quê? Um Dorflex, um Dipirona, um Doril, sei, tem outros remédios, para aliviar a dor. Na hora que você está com dor, você está preocupado em passear? Quando você está com dor, você está preocupado em gastar? Quando você está com dor, você está preocupado em pecar? Não. Você está preocupado em ter o que? A cura. Aí agora eu falo, agora um algo que Deus nos ensinou. Deus na vida do povo está igual um remédio. Na hora da dor, não lembra do pecado. Na hora da dor, não lembra de gastar, não lembra de passear, não lembra de fazer nada daquilo que vem afetar a sua carne. Só quer a Deus, para Deus confortar, para Deus aliviar, para Deus passar aquele momento de dor e de angústia. Mas assim que pela misericórdia Deus coloca a mão através das orações, passa. Cadê lembrar de Deus? Cadê lembrar do tratamento? Cadê? Para sarar essa dor de garganta, você tem que tomar 8 dias de amoxicilina. Um dia só tá bom. Tomou, aliviou a garganta. Tomei tá doendo a garganta, então sarei. Nem toma mais. Daqui um dia vai ficar pior a infecção. O crente é dessa maneira. Ai, Jesus, socorre. Ai, Jesus, me ajuda. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E Deus age com misericórdia sobre nossas vidas, para a gente despertar e entender que sem Ele nada podemos fazer. E Deus pela misericórdia age e nos ajuda. Logo a gente esquece. Mas amanhã a dor é pior. Amanhã a dor é pior, é amarga. Mas quem está preocupado em querer esse remédio e esse tratamento e até o fim da sua vida? Amém, igreja? Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Vamos ver aqui o exemplo dos crentes quentes. Atos 6. Um exemplo dos crentes quentes. Atos 6, versículo 8, amém? Olha aqui, Todos acharam? E Estevão, cheio de preguiça, cansaço, preocupado com os carneiros, com os bodes que tinha que buscar, é isso? E Estevão cheio e do que, igreja? Fazia o que? Fazia prodígios e grandes sinais entre quem, igreja? Você crê que Deus pode usar a nossa vida para fazer grandes prodígios e sinais no meio do povo? Nossa, o céu vai se abrir, irmão. Não. O maior prodígio na vida de hoje do ser humano é ele aceitar Jesus Cristo e se converter. O maior prodígio. E Deus usa a nossa vida com grande poder para isso. E Ele quer usar. Amém? Continuando aqui. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com quem? Hoje não tem uma disputa? Mas é para salvar as almas? É para quê? Para levar o povo para onde, igreja? A perdição. E não podiam resistir a... De quem, igreja?
De quem? A sabedoria do Espírito. E esse Espírito está em nós? Com que ele então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra... E citaram o povo e os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram aonde? E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir de quê? Contra este santo e porque a nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como? Apagado, morto, frio. Como, igreja? Como um... E o rosto de anjo é como a Bíblia fala? É morto? É como, igreja? Então tem luz e fogo, amém? Continuando aqui. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E aí? Ficou o quê? Admirado. Pula aqui para o 49, igreja. 7:49. Atos capítulo 7:49. E o céu e o seu trono e a terra e o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura e incircunciso de coração, e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito, assim vós sois como os vossos, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda de quem? Do qual vos agora fostes traidores, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, amaram Estevão, porque ele falou isso, sabe isso? Está escrito na Bíblia? E ouvindo ele isto, enfureceram-se em seu... E o que, igreja? Contra quem? Mas ele, estando cheio do quê? Do fogo, né? E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse-lhe: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz: parabéns, obrigado por ter falado de Jesus, é isso? E gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, e expulsando-o da cidade, apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado, e apedrejaram quem? Que em invocação dizia: Senhor Jesus, mata todo esse povo desconvertido, filho do Satanás. Senhor Jesus, esse povo está frio, está morno, queima eles. Senhor Jesus, recebe. E pondo-se de joelho, o homem tomando pedrada, se colocou de joelho. Imagine, eu e você tomamos uma pedrinha e já está chorando. Imagina um homem de joelho tomando pedrada. As pedras, eu imagino, cara, essas pedrinhas pequenininhas não. Agora imagine, o homem de joelho tomando pedrada. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse. E tendo dito isto, passa aí, volta um pouquinho, Atos 4:32. Olha o que Deus fala aqui na palavra. Atos 4:32. E era um e dos que, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era, mas todas as coisas lhe eram. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de quem?
E em todos eles haviam, e não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositaram aonde? E repartia-se cada um segundo a necessidade do que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos... Ele depositou aos pés do apóstolo. Aqui temos grande exemplo daqueles crentes que é cheio do poder e do fogo de Deus. Era um só coração, da multidão do que creram. Então quer dizer o quê? Tinha mais pessoas no meio que não criam. Tinha outros que não acreditavam. Tinha outros que era morno. Tinha muitos que era frio. E tinha outros que era quente. Da multidão. Dessa multidão que nós enxergamos hoje em dia, quem é que crê no Evangelho da salvação e da vida eterna? Da multidão que temos hoje em dia, como a Bíblia fala, muitos serão chamados, mas poucos. Então quer dizer que desses poucos só entrarão aqueles que tiver quente, cheio do poder, da glória, do fogo de Deus, como Estevão estava aqui falando, cheio do poder, ele ali sendo acusado, ele sendo ali martirizado, ele dando glória e testemunho do poder e da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a gente não passa nem o pó que sai do chão, ou o pó da pedra que caiu que Estevão passou, e muitas vezes não damos nem testemunho do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ver outro exemplo? Vamos para o crente frio. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Primeira João 2,15. Acharam, igreja? Vamos aqui do 13 para a gente poder entender. 2,13, amém? Pai, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o... E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste quem? E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que desde o princípio eu vos escrevi. Jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em quem? E já venceste quem, igreja? Não ameis nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo que há no mundo é bom, perfeito, gostoso, prazeroso. Acende a chama que está em mim. É isso? Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do... E o mundo e a sua... Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então está dizendo aqui já outro exemplo. Glória a Deus. Já está dizendo aqui grandemente. Já está dando a receita para que eu e você não venha ser frio. Para que eu e você não venha ser morno. Se eu amar o mundo, o que é amar o mundo? Amar as casas, amar... Não. O que tem no mundo, igreja? Que te ofusca, que te afasta da presença de Deus? O pecado é ruim? O pecado é ruim, igreja? O pecado não é ruim para aquele que não conhece a palavra de Deus. Mas para aquele que conhece a palavra de Deus, sabe que é morte. E morte eterna, se não se converter. Então o mundo nos atrai. Como? Se é jovem, ele vai atrair o que com o jovem? Aquilo que agrada os olhos dos jovens. Se é um adulto, vai atrair o que o adulto? Aquilo que agrada a sedução da carne deles. Se é idoso, vai atrair o que os idosos? É engraçado que antigamente
Antigamente, os idosos era mais tranquilo. Você viu que antigamente os idosos ficavam nas pracinhas sentados, conversando, tomando um solzinho. Às vezes estava um outro jogando um dominó, jogando alguma coisa, conversando ali, contando causos, porque contam causos, umas histórias que só Jesus ficava ali. Hoje você não vê mais os idosos nisso. Olha, faz muito tempo que eu não vejo um idoso na praça sentado, tomando sol. Não. Sabe onde estão os idosos hoje? Aonde estão os idosos hoje? Celular, no forrozinho. E aí? Os idosos não querem mais ficar parados não, Alexandre. Falou que quem vai ficar parado muito tempo quando está no caixão. Eles querem curtir o resto de vida. Eles querem luxar. Como é que eles falaram? Eles querem ostentar agora. Você viu como as coisas estão mudando? Está tudo mudando, igreja. As coisas estão mudando e assim, ó, rápido. Olha o que o mundo, a sedução do mundo está fazendo. E a Bíblia fala: jovens, és forte porque já venceu. Por que já venceu o maligno? Porque vocês têm tempo para lutar, guerrear, batalhar, marchar, ir diante fazendo a vontade de Deus. Vocês são a geração da igreja. Vocês são o futuro da igreja. A geração que já está ficando agora não vai mais adiante. A geração que até aqui já está da idade preparou o caminho para vocês caminharem. Preparou o caminho para vocês continuar sendo aceso. Preparou o caminho para que vocês venham a ser a tocha. Para preparar o caminho daqueles que não vêm ainda. Ele deixou escrito: já venceste o maligno. E é de geração em geração. Mas igreja, eu e você que somos dessa geração agora, que daqui a um tempo já não vai mais ter. Se eu e você não manter essa acesa, essa tocha acesa, eles não irão vencer o maligno. Eles não irão suportar. Eles não irão vencer. Se eu e você não suportar, guerrear e preparar, eles não irão adiante. Glória a Deus. Então eu e você tem uma responsabilidade de manter essa chama acesa, de manter esse espírito aceso, de mostrar para eles que o fogo não irá se apagar se eles permanecer com Cristo. Mas não, igreja. Hoje em dia os pais, você vê aí o mundo aí fora, estão empurrando os filhos para fazer aquilo que o mundo agrada. Você vê aí pessoas na igreja com 12, 13 namorando. Você vê pessoas na igreja, pai e mães evangélicos, incentivando os filhos a namorar. Cadê aquele bonequinho pegando fogo, incendiando aqueles que estão gelados? Nós somos a chama, nós somos a luz para os nossos filhos. E se a gente não iluminar nossos filhos agora, o mundo vai colocar eles em trevas. Se eu e você não iluminar o caminho para ele andar, solta o teu filho no meio do mato, no escuro, para ver se ele vai muito longe. Não vai. Mas se eu e você estiver com a lanterna atrás clareando, ele vai adiante. Ele vai muito longe. Mas se eu e você não entender, não se atentar para carregar a lanterna, comprar outra pilha, para que ela venha manter acesa, eles não vão conseguir. E automaticamente, frio e morno. Por que morno? Porque quando eles estão passando pelo perrengue, lembra que tem um pai e a mãe evangélico. Frio. Muitas vezes é aquele que já perderam os seus pais. Mas nós estamos vivos, igreja. Observa o tempo que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verdadeiramente corrige e exorta, não está sendo pregada. Está tendo uma maquiação, uma manipulação do homem. Está iludindo, enganando aqueles que não conhecem, não compreendem o evangelho da palavra, a palavra de Deus. O homem, Satanás, ele não é bobo. Ele sabe o momento e a hora certa de agir. Ele vai agir no momento frágil das pessoas. E Deus fala na palavra que nós temos o fogo, a chama. Nós temos a luz, nós somos o sal dessa terra. Para clarear o caminho para que esse povo venha entender e compreender aonde eles devem estar. O diabo, ele não é besta.
Ele vai atrair o povo com o que, igreja? Com aquilo que ele não gosta? Ele vai atrair o povo com aquilo que deseja. O diabo, ele não é onipotente, não é onisciente. Mas ele sabe as armadilhas, a astúcia, para poder te induzir e você errar e você cair na armadilha dele. E muitas das vezes o povo está vivendo algo e está achando que é Deus abençoando. Mas a vida está toda torta, errada, longe do Evangelho de Cristo. Como pode Deus abençoar? Como pode Deus ajudar, mostrar, direcionar? Engraçado, Deus só mostra bênção, só dá riqueza, só dá prosperidade. Deus não mostra o erro e a falha, e corrige e exorta aquele que está errado no caminho dele. Você já parou para analisar? Olha a cegueira do povo. O povo está enxergando só bênçãos materiais. A Bíblia fala, Jesus Cristo falou, que tudo vai ficar, nada vamos levar. Hoje você vê povo querendo alcançar outros planetas. É povo fazendo casa embaixo da terra, com o pensamento de, não, se vir o mundo, acabar o mundo, eu vou sobreviver, que eu estou aqui embaixo, não vai me afetar. Olha a inocência do pensamento do ser humano. A Bíblia fala que vai destruir, vai se acabar, nada, não vai ficar pedra sobre pedra. O povo está faltando conhecimento do Evangelho da salvação da vida eterna. O povo está faltando entender e compreender qual é o objetivo daquela cruz. O povo está precisando compreender e enxergar claramente o que o Senhor quer de mim e de você, de cada um de nós juntos e unidos. E o povo não está enxergando. E muitos não estão compreendendo. E muitos estão morrendo, perdendo a salvação e a vida eterna por serem instruídos, guiados por esses avarentos, filhos do diabo, que estão preocupados mais com o ouro e a prata e a riqueza do que a salvação e a vida eterna deles. Deus fala na palavra, Jesus nos ensinou. Escrito vai claramente que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber, igreja. O povo quer receber, venha. Não é isso que Deus ensina na palavra. Deus fala no Evangelho da salvação da vida eterna, que a gente não é buscar o alimento que perece, mas o que permanece. O que permanece na minha e na sua vida eternamente é a palavra da salvação e da vida eterna. É corrigindo, libertando, transformando a vida em pecador, em servo, em serva de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui para a gente poder encerrar. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Acharam, igreja? Olha o que Deus fala na palavra. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito... É diferente de hoje em dia? Certa vez eu estava orando, a gente passa o dia conversando com o pessoal, e o pessoal enche o peito e bate no peito e fala: eu tenho 40, eu tenho 30, eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 20 anos de evangelho. Mas você vê que o testemunho que ele mostra não condiz com o que ele disse. E eu, uma vez orando e lembrando, eu falei: Senhor, por que o povo fala isso? Fala que tem tanto tempo de evangelho. Por ter tanto tempo de evangelho, a Bíblia fala que não é mais menino. Já deve estar com alimento sólido, já deve estar comendo já a feijoada, comendo já a comida forte. Mas você vê que você conversa com esse povo 10, 5 minutos, não entende metade da palavra do evangelho do Senhor. E orando, Deus buscando, e Deus falou: o povo
fala que tem 10, que tem 20, tem 30 anos de igreja. Igreja. Mas de conhecer minha palavra são poucos tempos. Então o povo está dentro da igreja sentado 10, 20, 30, 40, 50 anos e fala que é crente há 50 anos. Se você abrir a Bíblia, pegar uma criança, os nossos jovens, sentar 10 minutos com eles e ensina eles a Bíblia todinha. E aí, igreja? O povo fala que conhece o Evangelho, o povo fala que vive o Evangelho, o povo fala que pratica o Evangelho. Como a Bíblia fala, honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Só vive aquilo que agrada a ele, só vive aquilo que agrada o momento que ele está vivendo, só vive aquilo que vai confortar o eu dele, mas não vive aquilo que agrada o Senhor Jesus Cristo. Não vive. Mateus 13, versículo 1. Livro de Mateus 13, versículo 1. Olha o que Deus fala aqui na palavra. Acharam, igreja? Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. Ele falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou, porque não tinha. Outra caiu e os espinhos cresceram e sufocaram. Hoje em dia, essa parábola aqui do semeador, essa palavra, a que caiu no meio do caminho, que caiu no meio das pedras e do espinho, está se cumprindo vivamente diante dos nossos olhos. Está se cumprindo todos os dias, você consegue enxergar isso na vida do povo. Pode ver, os irmãos que trabalham, ou os irmãos que têm familiares, presta atenção se não é isso aqui. Que tem amigos no trabalho. Às vezes você vai lá, você deixa Deus te usar para falar um minutinho com aquela pessoa, a semente fica infrutífera, cai no caminho. O diabo vem, ó, e rouba. Outra cai no meio das pedras. Você vai lá com amor, fala de Deus, enche o peito, alegra por estar falando do Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa ouve você falar, mas daqui a pouco, ó, murcha. Porque não ouviu, não compreendeu o Evangelho. E a que cai no meio dos espinhos, você fala uma, você fala duas, você fala três, a pessoa escuta, se alegra, mas o diabo vem, ó, vem cá. A pessoa já desvia a atenção rapidamente. E ó, e vai, esquece. Rapidamente. É aquilo, o remédio. Quero o remédio, depois que tomei o remédio melhorou a dor, esqueci. Agora o duro, igreja, o cruel, você vê isso aí fora. Agora o duro, o cruel, você vê isso dentro da igreja. O duro, o cruel, o difícil de ouvir, de aceitar, é você ver isso dentro das igrejas. O mundo, as vontades do mundo, o prazer do mundo sufoca. Sufoca, ela se torna infrutífera. Ela se torna infrutífera. Se ela é infrutífera, não presta para nada. Não serve para nada. Não foi assim? Jesus Cristo chegou na figueira, foi procurar o quê? Manga, uva. Foi procurar o quê? Figo. E chegando lá, ele achou o figo? Não. Uma árvore bonita, bela, mas sem fruto. Ela era E ele falou o quê? Haja fruto em você de hoje em diante. Ele falou o quê? Amaldiçoou ela. Hoje Jesus Cristo não vai amaldiçoar ninguém. Hoje Ele quer salvar. Hoje Ele quer libertar. Hoje Ele quer resgatar você da maldição do homem fraudulento, do homem errante,
do falso profeta, daquele que te ensina o erro e a falha, te caminha para o abismo. Ele quer te salvar, mas para Ele te salvar, eu e você temos que abrir o coração, deixar essa semente cair numa terra fértil, para que ela venha produzir frutos, e através dos nossos frutos, outros venham receber esse fruto e venham produzir frutos, até que Ele venha buscar a igreja e levar para a morada eterna, ao lado dEle, para todos sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Entenderam a palavra, igreja? Vamos ser o quê? Quente, frio ou morno? Vamos usar o que o Espírito tem nos ensinado para poder incendiar aqueles que estão morno, frio no mundo aí fora. Amém, igreja? E muitas das vezes não é você falar, porque a Bíblia fala, não é muito falar, é orar. É dobrar os seus joelhos e orar. É dobrar os seus joelhos e clamar, buscar, interceder, para que Deus Todo-Poderoso venha agir através de nossas orações, através dos nossos esforços e dedicação de cada um de nós no Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe, está encerrado e as palmas louvam o nosso Deus, amém?